Política de insegurança. É este o tema deste episódio do podcast do MBA em Gestão e Políticas Públicas da Unicamp. Olá, meu nome é Rafael Borim de Souza e no episódio de hoje nós vamos discutir e debater o tema políticas de insegurança. Nós vamos desenvolver uma análise e também reflexões a partir da Operação Contenção que aconteceu no Rio de Janeiro. Esta operação foi um trabalho conjunto entre a Polícia Militar e a Polícia Civil do Rio de Janeiro, que se materializou para a sociedade no dia 28 de outubro de 2025, por meio de confrontos armados que aconteceram nos complexos do Alemão e da Penha, que estão localizados na zona norte da capital fluminense. De acordo com as autoridades envolvidas, o objetivo principal desta operação estava em combater a extensão do Comando Vermelho. Para esta operação, foram necessários 90 dias de planejamento e a expedição de 180 mandados de busca e de 100 mandados de prisão. Durante o planejamento desta operação, foi definido que seria empregada a técnica ou tática do Muro do BOPE. O que isso significa? Que os batalhões designados para atuar nesta operação subiriam as favelas para direcionar os traficantes para uma área de mata anexa ali naquela região. Tudo isso de acordo com as autoridades envolvidas para induzir os confrontos para uma área que não é edificada e com isso preservar a vida dos moradores tanto do complexo do Alemão quanto do complexo da Penha. De acordo com algumas autoridades, a letalidade da operação era algo previsível, embora não desejável. Falando na letalidade desta operação, até a noite do dia 30 de outubro de 2025, estavam confirmados 121 mortos, dos quais 4 eram policiais e 117 foram tratados ali como suspeitos. Destes mortos, 70 deles foram retirados da mata e levados para a Praça da Penha por familiares e parentes. Estes números permitem reconhecer a Operação Contenção como a operação mais letal da história recente do Rio de Janeiro. Nesta operação, também houve uma apreensão de um volume recorde de armamentos apreendidos em uma única ação. Foram 118 armas de fogo, incluindo ali 91 fuzis, 26 pistolas e um revólver. O desfecho desta operação, além das mortes, foi destacado pela quantidade de prisões realizadas. Ao todo, 113 pessoas foram presas, dessas 10 foram reconhecidos como menores de idade e 33 destes presos foram reconhecidos como vindos de outros estados, ou seja, não eram do Rio de Janeiro. Um dos alvos principais desta operação não foi capturado, sendo este alvo um dos chefes máximos do Comando Vermelho na região, isso porque ele é reconhecido como chefe do tráfico no Alemão e na Penha. Todavia, foram presas 2 pessoas próximas a ele, sendo que um destes capturados é conhecido por ser o braço direito deste chefe do tráfico e outro é conhecido por, além de ser muito próximo a esta pessoa, a este chefe do tráfico, é conhecido
reconhecido por ser operador financeiro, responsável pelo gerenciamento da contabilidade do tráfico, assim como pelo abastecimento das armas e das drogas, responsável também pelas comunicações internas realizadas ali no âmbito da facção e também pelo pagamento dos, entre aspas, soldados da facção. A rede de atenção a pessoas atingidas pela violência do Estado, cuja sigla é RAAV, junto com a Defensoria Pública, organizaram ali uma força-tarefa no IML. Por meio desta força-tarefa, havia o intuito de oferecer um apoio jurídico e psicológico aos familiares, bem como auxiliar esses familiares a localizar os seus parentes na lista de mortos, na lista de pessoas presas ou também inserir este familiar na lista de pessoas desaparecidas. Neste contexto da força-tarefa, alguns parentes e moradores dos locais envolvidos neste confronto armado alegaram algumas situações. Por exemplo, algumas pessoas tentaram se render durante o confronto armado, mas essas tentativas foram ignoradas e essas pessoas acabaram mortas da mesma maneira. Outra alegação é de que houve corpos encontrados com sinais de facada e mutilações. Essas informações não foram confirmadas ainda pelas autoridades. E também houve, por parte dos parentes e familiares, a alegação de que não foi oferecido um serviço especializado para retirar os corpos encontrados nas matas e, por isso, os próprios familiares e moradores ali da região se envolveram nesta atividade. As autoridades de segurança e os políticos do Rio de Janeiro, não sei aqui se é a maioria ou se é a minoria, celebraram a operação, afirmaram que não tem medo dos órgãos de controle e também reforçaram a mensagem de que o Estado não tem o que esconder das autoridades que tenham dúvidas a respeito desta operação. Tanto as autoridades de segurança quanto os políticos ali que celebraram esta operação também exaltaram o papel das polícias do Rio de Janeiro como um papel heróico, lamentando opiniões contrárias e críticas que foram realizadas para a operação. Um dos desdobramentos dessa operação envolve a ADPF 635, que é a arguição de descumprimento de preceito fundamental das favelas, cujo relator atual é o ministro do STF, Alexandre de Moraes. Houve uma visita do ministro no Rio de Janeiro, está sendo aguardado com muita expectativa quais serão as medidas tomadas frente ao que está previsto na ADPF 635 e também frente à letalidade da operação. No podcast de hoje, eu quero abordar o fato da operação contenção e mostrar que, infelizmente, ela não constitui uma situação episódica, momentânea, isolada daquilo que nós reconhecemos na literatura pertinente como uma materialização ou manifestação de uma vertente de políticas de segurança. Pelos efeitos, pelos números que nós abordamos aqui, essas políticas de segurança, elas têm sido rotuladas por autores e pesquisadores e também especialistas na área de segurança pública como políticas de insegurança. Isto porque essas políticas têm demonstrado uma incapacidade de lidar com as guerras que acontecem nas favelas. Alguns autores se referem às guerras nas favelas como guerras urbanas. No entanto, essa terminologia não é muito correta porque os estudos mostram que as guerras e os conflitos armados que acontecem nas comunidades, nas favelas ou nos bairros que têm maior dificuldade de preservar e manter a sua segurança não são conflitos que invadem ou alcançam a urbanidade completa das cidades, mas sim são conflitos concentrados nestas localidades que alguns autores se referem a elas como comunidades, outros autores como complexos, outros
conhecidos como favelas. Então, existe uma tendência mais contemporânea de reconhecer esses conflitos que acontecem nas favelas como guerras nas favelas. As guerras nas favelas são um evento que conversa com diferentes frentes do conhecimento. Obviamente, conversa com a questão da administração pública, com a questão das políticas públicas, conversa também com a questão da ciência política e acaba envolvendo outras ciências como psicologia, estudos da medicina, estudos sociológicos, antropológicos e assim por diante. Por que que a guerra ou as guerras nas favelas chamam tanta atenção a ponto de demandar diferentes ordens do conhecimento para entendê-las, compreendê-las e decifrá-las? Porque as guerras nas favelas misturam características bélicas de conflitos que aconteceram antes das guerras mundiais do século XX e também apresentam características de conflitos bélicos que se fizeram presente num primeiro momento durante as guerras mundiais do século XX e características estas que foram aprimoradas, infelizmente, desde então. Os estudos que tratam deste assunto identificam que, assim como nas guerras que aconteciam antes das guerras mundiais do século XX, as guerras nas favelas têm uma estratégia, uma técnica, uma tática que não tem problema algum em colocar os lados opostos dos conflitos muito próximos uns aos outros, para que os combatentes possam estabelecer um contato visível com seus adversários e poder contemplar com certeza se este adversário sucumbiu, foi devidamente abatido. Essa característica de conflito provoca nos combatentes uma satisfação somada com uma descarga de adrenalina e uma liberação de tensão nervosa muito intensos no corpo dessas pessoas. Isso faz com que este exercício de guerra nas favelas provoque nos combatentes um efeito orgástico que é provocado principalmente, de acordo com os estudos realizados, pela possibilidade de um combatente poder sentir e ver o sangue derramado pelo inimigo quando este inimigo é abatido de maneira irreversível. Também está presente na Guerra das Favelas outras características que são comuns de conflitos bélicos iniciadas ali a partir das guerras mundiais do século XX, como eu já disse anteriormente, que foram aprimoradas desde então. Não há problema também nas guerras realizadas nas favelas em estabelecer um confronto que seja pautado por técnicas, táticas, estratégias e tecnologias que permitam um ataque a maior distância. Isto porque, além do confronto direto entre os combatentes, as guerras nas favelas também são marcadas por uma eliminação dos alvos feitas com armas de fogo de longo alcance e que possuem elevado potencial de letalidade. Quando este combate acontece à distância, embora uma facção saiba quem está do outro lado, sendo ali outra facção ou uma força armada do Estado, eles não sabem de maneira personalizada a figura, o rosto, a identificação pessoal do inimigo. Este anonimato provoca um exercício de agressão aleatória dentro das guerras que são realizadas nas favelas. Quando o confronto obedece com maior intensidade essas características, sabe-se que não há conhecimento do ponto de origem dos ataques. Isso por parte de todos os lados ali que estão envolvidos nos confrontos. O que isso quer dizer? O ponto de origem do ataque ele é desconhecido porque não se sabe de onde vem o tiro e também não se sabe para quem ele está sendo direcionado, portanto não se sabe quem ele vai atingir e quem ele pode abater no processo de conflito. Essas características de um confronto mais aleatório, anônimo e à distância priva os combatentes daquela sensação que eles tinham acesso ou têm acesso quando o confronto ele é mais próximo, que é aquela mistura de satisfação, dopamina, tensão, tudo em elevada intensidade. A ausência deste efeito, desta satisfação, deste alívio, provoca nos combatentes um outro conjunto de emoções, que é marcado ali por uma série de sensações marcadas pelo pânico, pelo medo e também por um descontrole emocional. Dentro desse contexto que mistura características de uma guerra mais primitiva e características
características de uma guerra que se utiliza de técnicas e artefatos mais modernos, vamos assim dizer, acontece a formatação emocional de duas reações possíveis. Claro que entre elas existem gradações emotivas que podem ser contempladas, mas os dois extremos são comuns de serem encontrados nessas pessoas que enfrentam esse tipo de situação. De um lado, você tem os combatentes que desenvolvem uma reação descontrolada de violência, reconhecidos com um alto nível de crueldade, porque eles não têm nenhum tipo de trava ou nenhum tipo de filtro ao exercer essa violência para destruir de maneira inconsequente os seus adversários, mas também existe uma reação que provoca na pessoa que está ali combatendo uma percepção de incapacidade de proteger a ela mesma e também as pessoas que estão lutando com ela naquele conflito específico. Esta reação, ela é tratada pelos pares ali como uma covardia. E a covardia, ela não é bem vista entre as pessoas que compartilham o mesmo objeto ou o mesmo lado de luta que acontece dentro das favelas. As guerras nas favelas acontecem porque por trás delas existe uma figura muito poderosa, que é chamada na literatura como Transnational Organized Crime ou o crime organizado. O crime organizado é uma estrutura ilegal e criminosa que, com o passar do tempo, foi adquirindo características que tornaram ele ainda mais forte e, infelizmente, ainda mais capaz de escapar às diferentes possibilidades que o Estado tem de poder acessar e capturar as pessoas que dele fazem parte. Por quê? Porque o crime organizado possui uma elevada complexidade organizacional, ou seja, ele não é simples de ser decifrado, ele tem uma elevada profissionalização, e obviamente que nesta profissionalização aqui nós não estamos falando da mesma concepção de profissionalização que a gente conversa no dia a dia, mas ele também tem um elevado grau de dispersão espacial, ou seja, o crime organizado ele está espalhado em diferentes lugares do mundo, então isso torna ele uma estrutura ilegal que simultaneamente se faz presente em vários lugares, mas que objetivamente é muito difícil de ser encontrada, localizada, a ponto de você poder responsabilizá-la de maneira legal e colocar essa estrutura como submissa a uma determinada rotina de julgamento e condenação. Todas essas características fazem com que o crime organizado tenha ou mantenha negócios baseados em atividades ilegais que permitam a ele uma elevada acumulação de capital e também a perpetuação de atividades que, de uma maneira ou de outra, mantém o grau elevado de impunidade que essa estrutura criminosa e ilegal vivencia contemporaneamente. Isso torna o crime organizado uma estrutura criminosa que não tem problema algum em incentivar e financiar diferentes ordens de conflitos, tal como os conflitos que acontecem nas favelas. Mas para que o crime organizado ele alcance as favelas, ele precisa, num primeiro momento, invadir, extrapolar e ultrapassar as fronteiras de determinados países, países estes que possuem ou uma institucionalidade muito fraca ou falha, marcado ali por corrupção, desonestidade, desvios e assim por diante. Geralmente, nessas localidades, o crime organizado empreende diferentes maneiras de invadir essas fronteiras e de se fazer presente ali. Quando isso acontece, obviamente, o crime organizado ele se instala de maneira objetiva nas comunidades mais vulneráveis e, estando presente ali, vivenciam, incentivam e financiam diferentes ordens de conflito. Como é que funciona a lógica de um crime organizado de maneira bem simples aqui? Ele possui uma lógica própria de funcionamento, onde os grandes chefes, os chefões do tráfico, eles decidem sobre a vida e sobre a morte das pessoas que podem atrapalhar os seus negócios ou que atrapalham os seus negócios. Como é que o crime organizado ele cresce em termos de quantidade de pessoas que trabalham para ele? Ele cresce porque existe nessas localidades mais vulneráveis e no arredor delas uma
quantidade extensa de jovens que vagam pelas ruas porque não há oportunidades disponibilizadas para que eles possam reverter aquele quadro. Alguns dos jovens que estão nessa situação, por não terem sucesso ao encontrar um trabalho, ou também não terem ali a possibilidade de se dedicar ao estudo, procuram nas quadrilhas um propósito, um status, um ambiente para sentir orgulho deles e se sentirem parte de alguma coisa. Com isso, eles precisam, como parte do protocolo de convivência neste ambiente criminoso, demonstrar para aquele contexto, para aquele grupo, que eles não têm problema algum de manifestar a sua virilidade por meio da violência em diferentes momentos em que ela seja indicada como algo necessário de ser exercido. O crime organizado, então, tem um elevado poder de incentivar e financiar as guerras que acontecem nas favelas. Ele, nos jovens, encontra um lugar para recrutar pessoas que para ele vão trabalhar e, por isso, os conflitos acontecem a partir do seu incentivo, do seu financiamento, e isso tenta ser combatido pelo Estado. Então, nós temos, de um lado, por parte da atuação violenta do crime organizado, aquilo que a literatura chama de globalização das trevas. Esta globalização das trevas significa que o crime organizado, enquanto estrutura ilegal e criminosa, que não pode ser objetivamente acessada, punida ou até mesmo responsabilizada, essa nomenclatura globalização das trevas demonstra que a simples existência do crime organizado e da sua capacidade de se espalhar por diferentes lugares do mundo faz do crime organizado, pelas diferentes estratégias de invadir fronteiras com institucionalidades muito fracas, uma estrutura que possui uma elevada capacidade de destruição da governança dos poderes públicos dos lugares onde eles estão. Por quê? Se ele existe, já demonstra uma incapacidade do Estado encontrá-lo, apreendê-lo e também encerrar as atividades que ele desempenha. Isso também demonstra que as leis existentes em muitas localidades são leis que não têm condição objetiva de combater ou de enfrentar este crime organizado. E é por isso que em muitos contextos em que o crime organizado atua, ele acaba se estabelecendo como uma figura, apesar de ilegal, criminosa e também oculta, que possui muito mais poder e muito mais autoridade do que o Estado democrático de direito. Do lado do Estado, existem diferentes tentativas para enfrentar o crime organizado. Só que são tentativas que muitas das vezes se utilizam de uma dose excessiva de força e de violência. Isso acontece porque há uma tendência no mundo de reconhecer a violência como algo que mereça maior destaque na imprensa, nas mídias sociais. Portanto, o Estado presta atenção em uma outra vertente da globalização da violência. Do ponto de vista do crime organizado, nós falamos da globalização das trevas. Do ponto de vista do Estado, a violência participa de um movimento de globalização cultural de aclamação da violência. O que isso quer dizer? Quando o Estado ele empreende políticas que não são violentas para combater determinadas frentes de crime, essas políticas não recebem tanta visibilidade da imprensa, nas mídias sociais, e por isso aquele feito passa desapercebido. No entanto, quando o Estado resolve enfrentar determinada ordem criminosa com uma prática muito repressiva e muito violenta, ele sabe que aquilo ganhará amplo destaque na imprensa e também um espaço considerável nas mídias sociais, independentemente se as opiniões relacionadas ao fato em si forem opiniões favoráveis ou contrárias. O que se sabe é que haverá um espaço de discussão que vai dar ampla projeção para aquela reação violenta do Estado. Entre esta globalização das trevas, que explica a violência do crime organizado, e essa globalização da aclamação da violência, que explica também as reações
repressivas do Estado estão os moradores dessas comunidades das favelas. Esses moradores são estudantes, trabalhadores, donas de casa, crianças, idosos, todos eles desarmados. Eles lidam então, de um lado, com o potencial de violência e de ameaça vindo do crime organizado, e de outro lado, eles lidam com a possibilidade de reação violenta também vinda do Estado. Isso provoca nos moradores, nas relações sociais, uma assimetria de poder na qual o crime organizado possui muito poder, o Estado ele também possui muita possibilidade de reação e muito poder, e os moradores possuem zero poder. Como é que esta assimetria e esta vulnerabilidade se materializa no dia a dia desses moradores? Eles perdem o direito de ir e vir, a liberdade de melhorar a sua vida, de reformar a sua residência, de vender a sua residência, sem que isso tenha que passar por uma intermediação do crime organizado, por exemplo. E também eles perdem liberdades cotidianas, como, por exemplo, conversar com seus vizinhos. Eventualmente, em contextos mais proibitivos ou em momentos de um conflito armado muito violento, os moradores também têm o acesso impedido às escolas, aos postos de saúde e à cidade, que é o local que oferece para esses moradores os serviços públicos que não estão presentes ali. Todo esse contexto de violência, de presença do crime e de reação do Estado dentro de uma assimetria vivenciada de maneira muito cruel pelos moradores dessas localidades, tenta ser respondido por políticas de enfrentamento. Essas políticas de enfrentamento têm obedecido nos últimos 40 anos na América Latina e no Brasil um modelo que é reconhecido na literatura como um modelo de política da repressão. Este modelo envolve políticas de segurança que são elaboradas por gestores públicos, legisladores e aquilo que a literatura chama de cidadãos do bem. Perceba que não há nos responsáveis pelo desenvolvimento dessas políticas a inserção dos moradores ou de representações desses moradores que vivem o dia a dia desta realidade um tanto caótica. Esta expressão cidadãos do bem é utilizada na literatura para se referir a pessoas que compõem bancadas políticas específicas que defendem um modelo de segurança mais reativo, voltado para maior repressão, maior quantidade de aplicação de penas e também de prisões. Este modelo de segurança é marcado pela constância de incursões policiais que são empregadas nessas localidades para caçar diferentes bandidos. A política da repressão, enquanto política de segurança pública, de enfrentamento ao crime organizado e também a esta realidade de conflito armado dentro das favelas, reforça a responsabilidade do Estado, que tem que agir contra quem intimida ou quem mata pessoas em nome de interesses individuais ou fins ideológicos coletivos. Essa política da repressão, ela centraliza o combate ao crime às estruturas policiais, penitenciárias e judiciárias do Estado. Ela assegura às Forças Armadas e às estruturas policiais o controle exclusivo das armas, enquanto método para diminuição da quantidade de homicídios, e também valoriza um modelo policial que seja inspirado na ideia de guerra deliberada contra o crime. Um modelo que consolida o intenso uso da força pela estratégia do confronto. O resultado desta política de repreensão nada mais é do que levar para essas comunidades uma tentativa de paz que, quando conquistada, é uma paz imposta. O que isso quer dizer? Todo o processo de conflito, de confronto, de enfrentamento, ele acontece sem uma consulta à comunidade, sem um aviso à comunidade e sem que a comunidade saiba ou também participe deste tipo de decisão. E este tipo de paz imposta, ele pode gerar, dentro do contexto em que o confronto acontece, uma desaprovação da presença dos policiais,
das Forças Armadas e até mesmo do Estado. O Estado, quando ele opta por agir dessa maneira em relação ao crime organizado, ele não tem outros braços que vão acompanhá-lo de maneira igualmente intensa naquele momento. O que acontece? Geralmente o Estado intervém de maneira armada, o confronto se estabelece, a paz imposta ela é estabelecida, mas esta paz ela não tem uma duração de longo prazo. Por quê? O Estado geralmente não age na mesma rapidez que é característica da rapidez de um confronto armado. Então, um confronto armado ele dura horas, mas não é nesta quantidade de horas que o Estado vai providenciar para aquela localidade toda uma infraestrutura de proteção, segurança e assistência que vai fazer com que a realidade daquele contexto mude para melhor e a paz não seja apenas uma possibilidade, mas se transforme em uma característica constante daquele lugar. Por que isso acontece? Porque na política da repressão há uma intensa priorização das práticas de força e também de violência e não há um direcionamento efetivo de recursos e também de capacitação e treinamento para que o Estado, nas suas diferentes estruturas que lidam com este assunto, desenvolva uma capacidade de inteligência para prevenir e também investigar os crimes. Isso faz com que muitas vidas inocentes sejam perdidas, patrimônios privados e públicos sejam continuamente destruídos. Isso gera por parte da população a sensação de que a morte dos seus pares é visto como algo banal, tanto pelo crime organizado quanto pelo Estado, e esta população percebe que o medo, a aflição que eles sentem é algo que é visto com indiferença também, tanto pelo Estado quanto pelo crime organizado. Do ponto de vista de quem analisa estas políticas e as reações que elas possuem no dia a dia das pessoas, alguns estudiosos afirmam que esta política da repressão nada mais é do que um meio para manipular o medo vivenciado por aquelas pessoas que moram nestes lugares, porque ao agir dessa maneira, as autoridades públicas, muitas das vezes personalizadas na figura de políticos, tentam, por meio desta ação violenta, gerar um efeito primário que repercuta em mais votos durante os processos eleitorais. Como uma possibilidade alternativa a este modelo de política de enfrentamento baseado quase que exclusivamente na repressão, a literatura e a política, de maneira prática, têm tentado apresentar uma possibilidade, um modelo alternativo que é reconhecido como a política da investigação. Esta política da investigação tem por base o conceito de segurança cidadã. Bom, política da investigação mais segurança cidadã significam que políticas de segurança pública devem ser elaboradas com a participação de vários atores não governamentais, atores governamentais e também com a participação dos moradores das áreas mais diretamente afetadas por estas guerras que acontecem nas favelas. Isto porque, para a política da investigação, dentro desta concepção de segurança cidadã, a política de segurança pública ela tem que ser reconhecida como uma política de aproximação da população local. Essa política de aproximação da população local tem que assegurar que o Estado e nenhum dos agentes que representam o Estado terá a liberdade de intimidar qualquer pessoa, a não ser pelo uso de procedimentos legais que sejam muito bem compreendidos e aceitos pelas partes que elaboram e que também vão sofrer a aplicação desta política de segurança pública. A primazia dessa política de segurança pública voltada para a investigação não está, portanto, na repressão, na força, na violência, mas está na investigação e na identificação dos mecanismos de abusos de poder, tanto por parte dos criminosos quanto por parte do Estado.
Esta primazia busca dar vida para o objetivo maior de uma política de investigação, que é desmontar as organizações que fazem do crime organizado um negócio constante e lucrativo. Por meio desta investigação, pretende-se conquistar a prisão, a captura desses criminosos, evitando ao máximo o confronto armado. Isto só é possível mediante a construção de um modelo policial voltado para a defesa dos direitos fundamentais dos cidadãos, o que também apenas acontecerá se a polícia tiver condições, recursos e treinamento para ampliar o seu campo de operações para além do enfrentamento e da repressão. Isso permite que haja maior sucesso na dissuasão e também prevenção, o que tem afetado a vontade das pessoas praticar os crimes antes que os crimes sejam realizados efetivamente. Mas para isso acontecer, a política de segurança pública precisa ser compreendida como algo que precisa ser gerenciado pelo Estado como um projeto de multigovernança, ou seja, devem se somar às autoridades de segurança pública, autoridades de educação, autoridades de saúde pública, autoridades de outras frentes ministeriais do Estado que façam dessa política de segurança pública um projeto, um sistema totalmente comprometido a partir do Estado a mudar a vida das pessoas que estão nessas localidades. Se isso acontecer, de acordo com a literatura que trata a respeito, haverá uma mudança cultural, tanto por parte dos agentes do Estado quanto por parte dos moradores dessas localidades, que tentarão passar de um lugar em que o medo é um lugar comum para um lugar em que a paz é uma possibilidade latente. E isso só se faz com o desenvolvimento de disposições comportamentais não violentas. Para isso, faz-se necessário que o Estado, por diferentes frentes, haja nessas localidades, aumentando nelas as competências de cooperação, mediação e negociação de conflitos, para que assim tanto o Estado defenda os direitos de ir e vir desta população, quanto a população valorize este direito a ponto de não aceitar que o Estado recue nele. Também é importante, neste processo, que a população perceba que o Estado está desenvolvendo todos os esforços necessários para que ela possa acessar os equipamentos ou serviços públicos que não estariam presentes ali caso a política da repressão fosse muito maior e muito mais presente, e a grande contribuição desta política de segurança pública que respeita o conceito de segurança cidadã, priorizando a questão de investigação. A grande contribuição dessa política está em reconhecer que o lugar em que ela começa, o lugar que vai garantir para esta política um grande sucesso é a escola pública. Por isso, os diferentes níveis de educação financiados, sustentados pelo Estado, precisam, de acordo com os especialistas neste assunto, serem melhorados em termos de recursos, investimento, não apenas de dinheiro, mas também de profissionalização, capacitação dos profissionais que atuam na educação que é ministrada nestes lugares que infelizmente enfrentam esta realidade de violência como algo muito corriqueiro, como algo muito presente. Assim, eu finalizo a nossa discussão sobre políticas de segurança pública neste episódio do podcast do MBA em Gestão e Políticas Públicas. Aproveito para te lembrar que as inscrições para a turma 2026 estão abertas, por isso não perca tempo e faça já a sua inscrição. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, de curtir o vídeo, também de nos seguir no Instagram e no LinkedIn pelo @MBAGPPUnicamp. Lembrando que se você tiver alguma dúvida sobre o curso, você pode entrar em contato conosco pelo e-mail mbagpfca@unicamp.br. Eu quero te agradecer pela atenção que você me deu durante este episódio e também prometo para você que em breve um novo episódio do podcast estará no ar. Por enquanto é isso, muito obrigado, um abraço e até a próxima.